Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, orando, Pai, um pelo outro. Eu oro por você e você ora por mim. Eu tenho a certeza absoluta que o nosso Deus está aqui conosco. Nosso Deus está operando maravilhas. E o Senhor diz na sua palavra santa e poderosa, onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. Estou aqui clamando por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua casa. E o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, porque Ele é o nosso consolador. Tenha certeza absoluta que o nosso Deus é Deus fiel. O nosso Deus é Deus que promete. Ele não nos une, eu não sei, com um propósito. Ele não nos une em vão. Ele nos une com o propósito de adorá-lo, de louvá-lo, de nós nos fortalecer na nossa fé. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Ele é o amado da nossa alma. Ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos ajuda. Receba a presença do Espírito Santo de Deus agora, mais forte, porque ele vem se manifestar com mais poder e glória na tua vida, porque ele habita em nós, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, ele intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Eu quero que você creia no poder dele, eu quero que você creia no amor dele, quero que você confie nele e olhe o que diz a palavra do Senhor. Eu clamo, eu oro, mas eu gosto de profetizar a palavra dele. Eu gosto de orar a palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. E a palavra dele é real. E ele cumpre a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia na palavra do Senhor. Creia que essa oração vem direto do trono da glória, para que você saiba que ele é o teu consolador, que você nunca está só. E o Espírito Santo de Deus é o teu consolador. Olha o que diz em João, capítulo 14, versículo 26. João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes a gente lê a palavra, a gente ora a palavra, busca a palavra, e nós, às vezes, nós esquecemos, mas na hora certa, aquele versículo flui na tua mente. Ali é o Espírito Santo de Deus lembrando você, é o Espírito Santo de Deus falando com você. Eu quero que você acredite, eu quero que você confie. Muitas vezes a gente esquece das coisas. Eu, quando fiz muitos cursos, né, depois de cristã, para me especializar na área que eu trabalho, que é estética facial, eu ia, fazia as provas que a gente tinha, prova prática, prova escrita. Eu disse, Jesus, só tu para fazer eu lembrar, que era tanta coisa, corria de um lado, corria do outro, e normalmente os nossos cursos eram final de semana, sábado e domingo. Então, eu pedi, Espírito Santo de Deus, faça com que eu venha lembrar. E na hora da aula prática, a mesma coisa. E o Espírito Santo de Deus sempre fazia com que eu lembrasse. E eu agradecia, porque ele estava ali comigo, me fortalecendo, me ajudando. E não é diferente com você. E quando meus filhos tinham prova, eu falava para eles, filho, peça o Espírito Santo de Deus para abrir a mente de vocês, para que ele faça vocês lembrarem do que vocês estão estudando. Porque nós temos que fazer a nossa parte. E o Espírito Santo de Deus cumprirá a sua palavra, porque diz, ó, mas o conselheiro, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes tenho dito, que eu lhe disse. Além de nós lembrarmos a palavra do Senhor, ele também faz nós lembrarmos daquilo que a gente estuda. Porque ele não vai abrir a tua mente se você não tem nada dentro dela. Então eu quero que você faça a sua parte, ore, busque, clame, que o Espírito Santo de Deus fará você lembrar, e ele é poderoso para isso. Olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for o conselheiro, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas eu vou e vou voltar, e eu voltarei. Aqui o Senhor está falando conosco.
dizendo que ele ia para o Pai. Ele estava falando com os discípulos, que ele iria voltar para a glória, ia voltar para os pés de Jesus, para os pés de Deus, que ele está sentado ao lado de Deus. Ele ia voltar do lugar aonde ele estava, que era os céus, e ele iria para lá, mas não queria nos deixar sozinhos. Ele ia mandar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que ele diz aqui, ó, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas eu vou, mas se eu for, eu o enviarei. Veja, cuidado, o amor de Deus para conosco, que ele cuidou de todos os detalhes, que nós iríamos passar tribulação, nós iríamos passar dificuldade, nós iríamos passar afronta. Se nós estivéssemos sozinhos, nós não conseguiríamos passar por tudo isso. Mas ele mandou o Espírito Santo de Deus estar conosco para nos fortalecer, para nos ajudar, para segurar nas nossas mãos. E eu quero que você tenha convicção disso, tenha certeza disso, que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus é o teu Consolador, ele está com vocês, cuidando de você, protegendo você. Creia e receba. E olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, e diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos como orar, não sabemos como interceder. Quantas vezes eu não sei o que orar, não sei o que pedir ao Senhor, mas Ele faz, traz lembrança, Ele fala, Ele mostra, porque Ele nos consola. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero que você creia, quero que você confie, e o nosso Deus, Ele nos alerta, Ele nos ajuda. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo nesta oração. Estou sentindo a glória dEle aqui se manifestando, porque Ele é fiel. Ele é soberano, Ele é Deus de glória, Ele é Deus de vitória. Como diz aqui em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, mas nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quantas vezes Deus nos usa, o Espírito Santo nos usa para trazer uma palavra, uma mensagem. Quantas vezes eu estou desanimada, estou triste. Tem dia que as coisas não acontecem como a gente espera, a gente é afrontada, a gente é discriminada, porque só sabe quem passa. Porque quantas vezes nós somos afrontados do nada. Tu está procurando o teu melhor e as pessoas te afrontam, as pessoas te discriminam. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda, trazendo uma palavra de conforto, usando alguém para nos dar uma palavra de conforto, como diz aqui, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quantas vezes alguém me traz uma palavra, alguém me diz algo de bom, às vezes estou muito triste, porque a gente tem dificuldade, a gente tem afronta. E o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, usa alguém para nos consolar, para confortar o nosso coração. Quero dizer para você, eu procuro ser aquela pessoa que venha trazer uma palavra de conforto na tua dificuldade, na tua tristeza. Eu nada posso fazer, mas eu posso orar, posso clamar, posso interceder e pedir que você me ajude a divulgar esse vídeo, para que mais pessoas possam estar cobertas por oração. Nós juntos nós somos mais fortes, nós orando um pelo outro. Eu oro por você e você ora por mim. Eu clamo por você, você clama por mim. Eu clamo pela tua família e tu clama pela minha família. Então nós temos que nos unir
para que nós possamos vencer a tribulação, possamos vencer a dificuldade, possamos vencer a tristeza. E eu creio que o nosso Deus opera maravilha. Receba o teu milagre, receba a bênção do Senhor, receba a provisão do Senhor, receba o toque do Espírito Santo de Deus. O Senhor está aí com você. Você nunca está sozinho. Você tem Deus na tua vida. E o Espírito Santo de Deus intercede por você. Ele é o teu consolador, ele é o teu amigo, ele é o teu ajudador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te guarde de toda aflição, de toda tristeza, de toda afronta, de toda enfermidade, toda tristeza que é por terra, em nome de Deus. Que haja paz, haja amor, haja união, haja entendimento, haja reconciliação no teu lar, na tua casa, na tua família. Que o Senhor visite os teus filhos, que o Senhor visite a tua casa, que o Senhor visite o teu trabalho, que o Senhor visite a tua saúde, que o Senhor visite as tuas finanças. Você visite tudo aquilo que você está precisando, clame a Ele, porque Ele te responde. Busque, que Ele te atende, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele intercede por nós, o Espírito Santo de Deus. Receba o que você está precisando no nome de Jesus. Amo vocês.